Boa tarde, aqui eu, Simão Joaquim Boca, Contabilidade Financeira 2, venho apresentar a NIRF 15, Recursos Minerais. O docente é o Dr. Mestre Abílio Muxanga. Primeiro, irei falar sobre os objetivos e o âmbito. Nesse caso, esta é a minha estrutura, né? Em primeiro lugar, falarei dos objetivos e o âmbito desta norma. E segundo, a introdução da norma dos recursos minerais. Terceiro, irei reconhecer o reconhecimento desta norma. E iremos fazer a mensuração. Depois da mensuração, a imparidade. E depois da imparidade, iremos fazer as divulgações. Quais são as divulgações que encontramos meio a esta norma? E por fim, é de apresentar alguns exercícios relacionados a esta norma 15, que é recursos minerais. Desculpa. Para começar, irei falar dos objetivos e o âmbito. Então, o objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico relativo à exploração e avaliação de recursos minerais. O que queremos dizer com isso? Queremos dizer que o objetivo desta norma é permitir uma empresa ou entidade aplicar as políticas, práticas, contabilísticas atuais em relação aos dispêndios de exploração e avaliação. Antes de eu prosseguir com o âmbito, eu tentarei explicar aos colegas o que são dispêndios. Dispêndios são todos os gastos em que a empresa faz, gastos de bens e serviços, sempre compra um bem e presta um serviço daqueles gastos, e mesmo os gastos da obrigação, nesse caso pagando dívida, pagando salário, tudo aqueles pagamentos, aqueles custos ali na contabilidade, a gente chama isso de dispêndio. Então, é aí onde estava a tentar explicar que o objetivo principal dessa norma aqui é a prática das contas atuais em relação às despesas, todos aqueles gastos, quando a gente faz uma exploração mineral ou avaliação, todos aqueles gastos. Então, este é o maior objetivo desta norma. E quanto ao âmbito, esta norma aplica-se à contabilização por uma entidade dos dispêndios efetuados com a exploração e avaliação de recursos minerais. Então, com isso, o que queremos dizer, por palavras minhas, que uma entidade não deve aplicar essa norma para contabilizar despesas antes de começar a exploração e avaliação de recursos minerais. Ou seja, temos um exemplo que a nossa empresa, temos várias empresas de exploração, por exemplo, pode ser de petróleo, né, no mar. Então, estamos para fazer uma exploração de petróleo, a nossa empresa nesse caso. E ao fazer aquela exploração ali, nós temos alguns gastos que vamos ter durante a exploração ou antes, naquele momento ali da exploração do petróleo. Vamos supor que essa exploração levará um mês. Então, a partir do dia 1 do mês de junho a dia 30, vamos estar a fazer a exploração. Então, todos aqueles gastos ali que aconteceram de dia 1 a dia 30 de junho são apenas estes gastos que serão registrados apenas nesta norma. Gastos feitos antes pela empresa, ou seja, outros gastos, não iremos registrar em lugar nenhum nesta norma 15 dos recursos minerais. Apenas registraremos os gastos efetuados no momento da exploração ou da avaliação dos recursos minerais. Continuando, após o objetivo e o âmbito, teremos a introdução da norma. A exploração e a avaliação de recursos minerais normalmente incluem as seguintes fases: a fase inicial, a fase de exploração e a fase de avaliação de recursos.
E depois temos as fases subsequentes e a demonstração da equilibrabilidade técnica e da viabilidade comercial e a transação dos recursos minerais. O que tentamos dizer aqui? Estamos a tentar dizer que temos a fase inicial. A fase inicial qual seria? Seria a fase de preparação, de investigação, de usarmos os geológicos, para procurar saber se realmente aqui tem petróleo ou não, ou tem gás ou não aqui no mar. Essa é que podemos chamar da fase inicial. De seguida, a fase da exploração e avaliação dos recursos. É aquela fase em que já faz a perfuração, a fase mesmo do trabalho, de pôr a mão na massa. E ao buscarmos o tal petróleo ou gás, a gente procura avaliar como é que é este petróleo, como é que está, será que ainda falta ser refinado, será que está pronto para a venda, está pronto para o uso, está pronto para o consumo. Isso é que chama a fase de avaliação, que encontra-se na segunda fase da exploração e avaliação. E depois daí vamos para a terceira e a terceira e última fase, que é a fase subsequente, que é a demonstração da desequilibrada técnica e da viabilidade comercial de extração de recursos minerais. Então, depois de vermos que conseguimos o petróleo, aí temos a demonstração da exigibilidade técnica e da viabilidade comercial. Então, é a fase em que a gente tem um produto e queremos já comercializar, queremos extrair o recurso mineral para depois comercializar ou para vendermos. É a fase que a gente tem depois de termos explorado. E de seguida temos alguns conceitos que a gente encontra, os conceitos que encontrados nos recursos minerais, que temos a exploração e avaliação de recursos minerais, que envolve a pesquisa e determinação de viabilidade técnica e comercial, extrair recursos minerais de uma área específica após a obtenção dos direitos legais. O que diz esta fase aqui, a exploração e avaliação de recursos? Essa fase explica-nos que depois de termos feito as pesquisas e a determinação, vermos como é que será comercializado o produto, os recursos que a gente extraiu lá, os recursos minerais. Então temos que ter uma área específica para termos os direitos legais. Direitos legais no sentido de que a empresa não vai sair só ir ao mar, seja qual for, ou seja, vamos lá supor na Catembe, Costa de Sol, para explorar, sem termos todos os direitos legais. É o que estamos a tentar dizer. E depois temos os ativos de exploração e a avaliação, que são os gastos relacionados à pesquisa e avaliação de recursos minerais, que são reconhecidos como ativos seguindo a política contabilística da entidade. E esses ativos de exploração, o que seria? Seria todos os ativos que a empresa gasta para fazer pesquisas, avaliação dos recursos minerais e até reconhecermos, até a gente conseguir reconhecer. E todos aqueles casos, vamos lá supor que a gente está a fazer isso aí no Porto, vamos lá supor, Porto da Beira, saímos daqui de Maputo até lá, gastos de transporte que a gente leva até lá, até na Beira, avião, tudo, equipamento, aquilo tudo ali, é que seria os nossos ativos, os gastos que a gente faz durante aquele momento de pesquisa, para a gente procurar descobrir ou avaliar, vermos se realmente lá existe o que a gente quer, o recurso mineral que a gente está procurando, se é petróleo, é gás, é água, seja o que for. Então, temos também os conceitos contabilísticos. Quais são os conceitos contabilísticos que a gente tem? O conceito contabilístico, os dispêndios de exploração e avaliação são os gastos incorridos por uma entidade durante a fase inicial de pesquisa
e avaliação de recursos minerais, antes que a viabilidade técnica e comercial da extratação seja comprovada. Então, os conceitos contábeis são todos aqueles gastos ou investimentos que a empresa faz antes de começar a extração comprovada. Antes temos que contactar, por exemplo, temos que contactar o topógrafo, o geológico e geofísico, que são as pessoas essas que vão lá fazer investigação antes. Essas pessoas têm gasto, temos carro, temos as máquinas, os equipamentos que ele usa. Todos os gastos ali que eles fazem, aqueles ali, são esses nos conceitos contábeis, são esses dispêndios de exploração que são registrados contabilisticamente antes de a gente começar a fazer a extração. E a seguir temos o reconhecimento. O reconhecimento, a NIF 15 permite o reconhecimento dos dispêndios com pesquisas de recursos minerais com ativos, desde que em conformidade com a política contabilística da entidade, e é aplicada de forma consistente. O que diz isso? Diz que essa NIF aqui, esta norma aqui, permite que a gente reconhece e registra todos os gastos das pesquisas de recursos minerais como ativos. Mas isso deve ser conformidade seguindo todas as políticas contabilísticas da empresa. E não podemos sair não podemos não usar as políticas que a nossa empresa usa. E a seguir temos a mensuração no reconhecimento inicial. Depois que a gente reconhece no momento inicial, o que acontece? O modelo de mensuração, os ativos de exploração e avaliação são inicialmente mensurados ao custo. Isso significa que os gastos relacionados à pesquisa e avaliação de recursos minerais são registrados pelo valor desembolsado pela empresa durante essa fase inicial da exploração. Isso para dizer que esses gastos todos de pesquisa e avaliação, antes de começarmos a exploração mineral, devem ser desembolsados naquele momento ali, durante essa primeira fase. Não vamos esperar com que a gente desembolse já no momento da exploração. Tem que ser logo no momento inicial. A gente gasta, faz tudo, devemos desembolsar aquele valor ali, até que a gente tenha certeza que a fase inicial já terminou e agora já queremos os próprios engenheiros para explorar. E temos a seguir dispêndios que podem ser incluídos na mensuração inicial de ativos de exploração e avaliação. Primeiro passo que a gente tem que fazer o seu dispêndio é procurarmos a aquisição de direito de exploração. Isto é, pagarmos os direitos possíveis ao governo, todos os direitos que permitem à nossa empresa para fazer a perfuração e explorar o petróleo, o gás e combustível, seja o que for. Temos que ter todos os direitos preparados para, no caso de algo dar errado, termos direito à indenização e tudo estar legalizado, toda a propriedade estar legal, sem nenhum direito de aquisição ou de exploração em falta. E depois temos os estudos topógrafos, geológicos e geofísicos. Irei voltar para explicar o que é isso de estudos topógrafos, geológicos e geofísicos. Ou até mesmo posso explicar agora. Estudos topógrafos. O que são estudos topógrafos? Os estudos topógrafos são o levantamento de análise de características físicas de um terreno
Ou seja, todo o levantamento, todas as análises daquele terreno ali, nós devemos fazer. Exemplo seria a dimensão do terreno, qual é o tamanho daquele terreno. O terreno pode ser mesmo na água, qual é a parte, qual é o tamanho que a gente precisa mesmo perfurar. E os limites, quais são os limites? E a inclinação, como é que é a inclinação do terreno? Devemos saber tudo esses estudos aí. E o relevo que seria o que a gente estudou na geografia da oitava classe, o que é relevo. E depois temos os geológicos, estudos geológicos, porque esses três devem estar combinados, não pode nenhum faltar. O estudo geológico seria a análise de características do solo, das rochas, de uma determinada área. Porque nós não vamos correr só para fazer perfuração, sem saber como é que o solo é, como é que as rochas são, como as montanhas são. Porque no meio isso aí é um grande risco. Risco de vidas, risco de meio ambiente, risco do ar ficar impuro. E nós devemos fazer esse estudo. Por quê? Por que devemos fazer? Devemos fazer isso para entender a composição, resistência e segurança do terreno, antes de realizar a construção ou a mineração. Então, esse é o objetivo importante da gente fazer o estudo geológico antes de uma perfuração. O exemplo disso seria verificar os riscos de deslizamento, se for caso de uma zona montanhosa, analisar a presença de água, se há água ou não há água, localizar os recursos minerais. Então, depois de tudo isso aí, devemos procurar localizar. Tudo isso que faz o que são os estudos geológicos. E por fim, teremos estudos geo, geofísicos. Aí seria os estudos geofísicos, seria a viabilidade econômica da exploração do recurso e a análise que verifica se a exploração do recurso natural do projeto pode gerar lucros ou benefícios financeiros. Então, depois fazemos tudo isso aí, vamos identificar se é o petróleo, ou a cavidade, ou são obras minerais que a gente encontra ali. Então, esses estudos são muito importantes, são estudos que são feitos muito antes de começar. De começarmos, são os dispêndios que a gente vai ter que fazer antes do início da atividade da perfuração. Esses dois que mencionei, a questão de direitos de exploração, ainda não se fez nada. Aí só trata-se da papelada. Depois são esses três estudos, topógrafo, geológico e geofísico, são esses que já expliquei. E chegamos à parte mais importante, que é pôr a mão na obra, pôr a mão na massa, assim quis dizer, que é a fase da perfuração. A perfuração, não preciso explicar, todo mundo já sabe, é a fase em que usa todo o equipamento técnico dos tais engenheiros, ou nem são engenheiros, né? Os topógrafos, né? Nem são também topógrafos, os próprios engenheiros mesmo das águas, da perfuração, engenharia marinha, nesse caso. É a fase já da busca do nosso produto mineral que a gente tá à procura. E depois que a gente busca esse produto, a gente chega, alcança ele. O que acontece? A gente faz o teste. Se é realmente isso que a gente está à procura ou não. Neste teste também, né? Vamos ver se são minerais, ou são petróleo, é gás, é água, etc. Neste teste aí, a gente vai procurar fazer, ver se é o que a gente está à procura ou não. E se for, o que ainda é preciso para estar no ponto que a gente precisa para comercializar. É na fase do teste. É depois de a gente alcançar o ouro. Temos que ver até que ponto tem qualidade nesse nosso ouro ou esse nosso produto que a gente está à procura. E depois a seguir vamos ter as atividades relacionadas com a avaliação da exigibilidade técnica e viabilidade econômica da exploração de um recurso mineral. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que tudo, toda forma técnica e a viabilidade econômica da exploração de recursos minerais deve ser avaliada. Ver se estes recursos minerais aqui
depois de todos os dispêndios que a gente fez, como podemos comercializar? Qual é a taxa necessária para a gente comercializar? Então, é uma fase também muito importante. E a seguir, iremos falar da mensuração subsequente. Mensuração subsequente. Qual seria? Porque tivemos aqui antes a mensuração inicial, que era o modelo de mensuração, que ver os nossos ativos de exploração, de avaliação, se são inicialmente mensurados pelos custos e como é que são registrados e como é que vamos desembolsar durante essa fase. Essa era a mensuração inicial, mas agora temos a mensuração subsequente. Na mensuração subsequente, o que temos? Temos o modelo do custo. Mensuração subsequente. Temos o modelo do custo. E temos o modelo de realização. O modelo do custo, o modelo de realização. Irei explicar o que é isso. Desculpa, é que estou em casa, está a passar uma moto. O modelo de realização, de revalorização. O que seria isso? O modelo de revalorização é aquela que a gente aprendeu na norma 13 e 14, que são ativos tangíveis e ativos intangíveis. Ou seja, nessa nossa mensuração subsequente, nós aí usamos ativos tangíveis e ativos intangíveis. Então, é aí onde nós devemos fazer essa nossa mensuração. E para a gente entender bem esta fase, temos um exemplo. Temos um prazo, por exemplo, de exploração. Vamos supor que esse prazo termine antes da hora. Temos um mês para fazer essa exploração. Termina antes da hora. E vamos supor que temos, ok? Nós dissemos aqui no modelo de elaboração, estava a complicar um bocado. Dissemos aqui no modelo de elaboração, temos os ativos tangíveis e intangíveis que a gente usa. Ok, como podemos classificar esses ativos aí? Porque alguns desses ativos aí de exploração são classificados como os tangíveis, os intangíveis. Os ativos intangíveis são aqueles que é o direito de exploração, aquela papelada que a gente pediu lá em cima, essa questão do direito de exploração. Isso será um ativo intangível, que é o direito de concessão. E outros ativos, por exemplo, o carro, o equipamento que a gente usa, podemos chamar os veículos que a gente usa para chegar até lá e as plataformas de perfuração, podemos chamar isso aí de ativos tangíveis. E quando um ativo tangível é consumido no desenvolvimento do ativo intangível, a quantia que reflete esse consumo faz parte do ativo intangível. Ou seja, para a gente fazer a perfuração até alcançar o petróleo que a gente está à busca. Por exemplo, estamos no Porto da Beira a fazer isso aí. Nós, como posso dizer, nós sempre viajaremos até a Beira, né? Com frequência. Então, aquele carro que a gente usa, indo para lá com maior equipamento, voltar, indo para lá com maior equipamento, são quase 1000 quilômetros aqui até a Beira. Indo para lá acompanhar, indo para lá. Aquele carro que é o ativo intangível desgasta-se. Gasta-se nesse caso. Perde o seu valor de uso. Ou seja, se aquele carro ali no momento que começamos a ir para lá, valia por aí 1 milhão. Durante aqueles todos os 3 meses que estamos a fazer a perfuração, tudo mais, até encontrarmos recursos minerais que a gente está procurando. Fazendo essas suas viagens, indo, voltando, levando equipamento, levando pessoal para lá, porque a nossa empresa aqui é Maputo, tudo mais, enfim, aquele carro desgasta. Depois do fim, no fim daquele processo tudo, encontramos os recursos que a gente está à procura. Aquele carro não estará mais a valer esse valor aí, devido aos buracos, as estradas por cá estão daqui na N1, daqui até chegar na beira. Então, aquele todo processo em que desgastas aquele carro do que é o ativo tangível,
nós vamos registrar como se fosse um ativo intangível, porque desgastou-se a tentar fazer o que a fazer o processo do ativo intangível. É o que está a explicar, é o que estou a tentar explicar aqui. É o que estou a tentar explicar aqui. Quando um ativo tangível é consumido no desenvolvimento de um ativo intangível, a quantia que reflete o consumo faz parte do ativo intangível. Aquela quantia ali que gasta-se naquele carro todo ali, naquele momento ali de combustível, tudo. Vamos registrar nos ativos intangíveis. É aí no modelo de revalorização. E a utilização de um ativo tangível para desenvolver um ativo intangível não transforma o ativo tangível para intangível. Nesse caso, quando nós estamos a usar um ativo tangível, que é o carro, desenvolvendo um ato do ativo intangível, não vai transformar aquele carro ali, passar a ser um ativo, não vai transformar o carro do ativo tangível para intangível. O carro vai mantendo sendo um ativo tangível. E, por fim, temos a parte muito importante que é a imparidade. A imparidade. Essa é a nossa norma 15. Requer avaliação de ativos de exploração e avaliação para imparidade. Quando sinais surgem que o seu valor líquido contabilístico pode exceder seu valor recuperável. É isso que estava a tentar falar, que todos aqueles equipamentos que a gente usou ali, todos aqueles equipamentos ali que a gente usou, depois no fim da perfuração, vamos calcular o seu valor de imparidade. Ou seja, se a nossa empresa ou se a nossa organização faz algo que não está planeado, adicionando despesas de exploração adicionais de um outro lugar, no momento que a gente faz exploração durante aquele 1 mês ou 3 meses, há gastos adicionais no fim, e chegam os 3 meses, já fizemos tudo e hajam gastos adicionais. Aqueles gastos todos ali em que aconteceram, nós não vamos registrar no momento da exploração. Ou seja, os ativos da exploração devem ser avaliados quando há imparidade. As circunstâncias surgem que a quantia registrada de um desses ativos excede a quantia recuperável. A nossa empresa deve mensurar e apresentar e divulgar o correspondente perda por imparidade. Quando os nossos bens que a gente usa lá para fazer para a perfuração excedem a quantia que esperávamos, nós devemos registrar isso aí como uma imparidade. E depois temos a divulgação. A entidade deve divulgar suas políticas contabilísticas relacionadas aos dispêndios de exploração e avaliar e incluir o reconhecimento de ativos. Os ativos de exploração e avaliação devem ser apresentados separadamente e as divulgações devem seguir as normas específicas para ativos tangíveis e intangíveis. O que isso quer dizer? Todos aqueles ativos de exploração e avaliação devem todos ser apresentados e divulgados e seguir as suas normas específicas. Nesse caso, os ativos tangíveis irem para ativos tangíveis, os intangíveis irem para os ativos intangíveis. Conforme eu expliquei antigamente o que eram os ativos tangíveis e o que eram os ativos intangíveis. Que os intangíveis eram todos os direitos de concessão, todos aqueles direitos aí, no fim de tudo, devemos devolver, registrar nos ativos intangíveis. E os tangíveis, que são os veículos e a plataforma de perfuração, também devemos registrar lá onde eles devem
pertencer. Isso é que chama-se isso é que está na parte da divulgação. E depois, por fim, tentei elaborar alguns exercícios relacionado a este capítulo de a este capítulo aqui da NIRF 15. Esse exercício aqui busquei no PGC. E o primeiro exercício é esse que diz: se devemos capitalizar um determinado dispêndio ou tratá-lo como gasto do período. Um determinado dispêndio devemos capitalizar devemos capitalizar um determinado dispêndio ou tratá-lo como um gasto do período. Eu expliquei do princípio que é um dispêndio. Então, a resposta é a decisão depende se o dispêndio gera benefícios futuros, se pode ser atribuído diretamente à atividade de exploração. Se for o caso positivo, se esse dispêndio ou este gasto aí há de nos gerar benefícios no futuro, e também vamos atribuir diretamente na atividade de exploração, sim, podemos capitalizar como um ativo. Mas se esse dispêndio aí não gerar benefícios para o futuro e também não ajudar lá na exploração, não vamos capitalizar como um ativo. Não será um ativo. Ou seja, para que seja um ativo, este gasto, porque esse dispêndio é todo gasto, né? De compras de bens e serviços e pagamento de obrigações. Então, este gasto aí não será capitalizado como ativo se não beneficiar benefícios no futuro e também não ajudar, ou seja, não ajudar na exploração, na atividade da exploração. E o segundo exercício é este que diz: quando é que se deve efetuar teste de imparidade para os ativos de exploração e avaliação? Então, o teste de imparidade para ativos de exploração e avaliação deve ser realizado quando há sinais de que o valor líquido contabilístico do ativo pode exceder do valor recuperável, como a expiração de concessões. Sabemos o que é concessões, né? São aqueles direitos de poder escavar ou de explorar, a falta de descoberta de rentáveis ou a perspectiva de recuperação inadequada. O terceiro exercício que elaborei é como valorizar os ativos de exploração e avaliação no seu reconhecimento inicial. Tivemos dois reconhecimentos: o reconhecimento inicial e o subsequente. Então, os ativos de exploração e avaliação são valorizados no reconhecimento inicial ao custo, pelo valor despendido e pela empresa durante a fase inicial de pesquisa e avaliação de recursos minerais. E o terceiro e o último exercício foi como avaliar os ativos de exploração e avaliação após o seu reconhecimento. Antes de a gente reconhecer que ali temos petróleo ou não, como podemos avaliar os ativos de exploração? Depois de reconhecermos que realmente ali tem o recurso mineral que a gente precisa, seja petróleo, seja o gás, água ou uma outra coisa, etc. Como podemos valorizar esses ativos aí? Primeiro, após o reconhecimento inicial, os ativos de exploração e avaliação geralmente são valorizados ao custo menos a depreciação acumulada. Segundo, reduzidos por perdas por imparidade quando necessário. Então, resumindo sobre essa minha norma aqui, a norma 15 é muito importante para as empresas de recursos minerais. Porque temos várias empresas de recursos minerais aqui, tem várias mineradoras aqui. Então, esta norma vem mesmo para ajudar e também
ela nos diz que não devemos registrar um dispêndio que não faz parte do recurso mineral. É o que nos diz. E como reconhecermos e qual foi o objetivo desta norma? Que era estabelecer, o objetivo principal desta norma aqui era estabelecer o tratamento contabilístico, como registrar contabilisticamente toda a exploração e avaliação de recursos minerais. E também vimos que também essa norma permite uma empresa, entidade ou nós contabilísticas que a gente aplique as nossas políticas a partir das contas atuais relacionadas às despesas de exploração e avaliação. Nós devemos saber como devemos aplicá-la. E também vimos também o seu âmbito, que também o âmbito é de aplicar essa norma para a contabilidade de despesas antes de começarmos a exploração e avaliação dos recursos minerais. Então, isso é mais ou menos o briefing do resumo. Vimos quais são as fases do recurso mineral. Temos a fase inicial, a fase inicial é a fase de preparar toda a papelada, nesse caso, né? Toda a papelada necessária para permitir-nos, né? Legal e necessária para permitir a perfuração, é a fase inicial. A segunda fase é a fase própria da perfuração e avaliação do recurso. E a terceira fase, que é subsequente, é a demonstração técnica da viabilidade comercial, que é a extração do recurso, para vermos como vamos comercializar, o que precisa mais do que é para ser refinado. Vimos os seus ativos de exploração, como é que eles são, o gasto, as pesquisas, as avaliações, os minerais, os seus reconhecimentos e as políticas contabilísticas da entidade. E também os conceitos da contabilística, os direitos de exploração, avaliação, são gastos ocorridos por uma entidade durante a fase inicial de pequenas avaliações do recurso mineral, antes que a viabilidade técnica comercial da extração seja comprovada. E vimos o reconhecimento que esta norma só permite o reconhecimento de despesas ou pesquisas de reconhecimento mineral dos ativos, desde que haja conformidade de políticas contabilísticas da entidade. Também vemos os reconhecimentos, como é que eles são feitos, os ativos de exploração, avaliação iniciais são mensurados ao custo. Isso significa que os gastos relacionados às pesquisas e avaliação de recursos minerais são registrados pelo valor desembolsado pela empresa durante essa fase inicial da exploração. E aqui vimos os dispêndios que podem ser incluídos na mensuração, quais são, que é a aquisição dos direitos de exploração é o primeiro, os topógrafos, os geógrafos, os geofísicos, a perfuração, os testes, a atividade relacionada com a avaliação. E vimos o modelo do custo ou o modelo de reavaliação. Lá temos os ativos tangíveis e os ativos intangíveis. E aprendemos que, no meio disso tudo aqui, devemos dividir cada ativo intangível, registramos nos ativos intangíveis. Os ativos tangíveis devemos registrar nos ativos tangíveis. Vimos a imparidade, quando é que um bem perde sua imparidade, no momento da perfuração. Também vemos as suas divulgações, depois tivemos o exercício. Então, para dizer que é tudo sobre a minha apresentação da norma 15. Muito obrigado pela atenção dispensada.